E a sala tá mais cheia aqui no último dia aqui, que no fim de semana, pra gente ouvir, assim, o Sampaoli. A princípio ele viria primeiro, agora estão invertendo aqui, vai vir o Prof. Osório, treinador do Remo, para a entrevista daqui a pouquinho. O Cirilo, um detalhe, né? Me chama a atenção alguns jogadores, essa administração de grupo do Sampaoli, né? Porque hoje ele tirou o Dudu do time. O Dudu fez um jogo contra o Bragantino, foi substituído no intervalo, mas até então o Dudu foi muito bem no clássico, contra o Palmeiras também destacada a atuação dele. Aquele jogo realmente, mas não foi só o Dudu que não jogou bem, hoje ele não coloca o Dudu para jogar. O Scarpa a gente já vem destacando aí, né, Cirilo? Que o Scarpa, para muito torcedor, para muitos comentaristas, não pode ser reserva do time. E vem jogando pouco aí com o Sampaoli. Os dois estrangeiros do ataque, ele não coloca para jogar, né, Cirilo? Hoje, por exemplo, ele terminou com o Bernard de título de centroavante, quando ele tirou o Hulk e o Renier, e não pôs o Cassierra para jogar. A gente esperava mais minutos para ele. Não deu minutos hoje para o Cassierra. O Alan Minda só 20 minutos contra o Pouso Alegre. Chama atenção também, hoje o João Vitor Xavier trouxe informação no Rádio Esportes que o Júnior Santos vem treinando bem até, emagreceu, mas esse aí o Sampaoli esqueceu dele completamente também, né? O Júnior Santos está certo, ano passado foi um grande investimento do Galo, teve muita lesão, não correspondeu, mas agora ele está disponível, ele, o Patrick e o Sampaoli. Hoje o Júnior Santos inclusive postou, vendo o jogo na TV, né? Nem para o estádio ele veio. Então assim, o Sampaoli vai ter que administrar melhor essas situações aí, viu, Cirilo? Porque a gente sabe que a administração de grupo é muito importante para a sequência de um trabalho. São algumas ponderações aí, Cirilo, informando 7K aqui no nosso pós-jogo. Com certeza, 7K. Cláudio. Nessa semana, inclusive, o Paulo Brax deu entrevista e disse que o Minda está bem fisicamente. Foi isso que ele disse, não foi, Rezende? Foi, tá bem, o Sampaoli que pode ou não escalar, ele tá bem fisicamente, garantiu o Paulo Brax, que tá ali no dia a dia, né, tá na parte interna, sabe tudo que tá acontecendo no Galo. Em casa contra o Remo, Edu, o Atlético terminou o jogo com o Dudu sendo o único atacante de ofício, com o Bernard de centroavante e com uma substituição ficou para trás, né, porque fez só 4, usou 3 paradas no segundo tempo, fez 4 alterações e terminou assim, não sei. Sampaoli trabalhou muito mal de novo, Edu. Mas aí eu vou no caminho contrário. Nós estamos falando de ataque num jogo que o Atlético fez 3 gols. O problema do Atlético não é o Dudu ter jogado, deixado de jogar, não é o Minda, não é o Júnior Santos, não é o Cassierra. Não foi problema não, Edu? Peraí, Cirilo, deixa eu concluir. O Atlético fez 3 gols no jogo. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou um baile do Remo lá atrás. O Atlético segue com o Alonso na zaga, com o Juan na zaga. O Preciado jogou 20 minutos e afogou. O Lodi hoje entregou um gol pro Remo, jogou muito mal o Lodi. O Atlético não tem volante. O Paulo Brax deu uma entrevista, falou que o Atlético tem 200 primeiro volante, mas não tem um. O problema da gente, eu tô sendo muito sincero, o problema do Atlético hoje não foi o Dudu não ter começado o jogo, não foi o Cassierra não ter entrado. O Atlético meteu 3 gols no jogo, mandou 2 bolas na trave. O problema do Atlético é do meio para trás. O Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, ele teria tomado 5 ou 6. E a gente está discutindo o ataque. Mas não dá para discutir o ataque além da defesa, não? Tem que discutir só a defesa? Dá para discutir hoje, não. Dá para discutir hoje, não. Hoje o ataque do Atlético meteu 3 gols. Mandou 2 bolas na trave. Do meio para trás o Atlético é uma baba. Uma baba. A gente tem que falar da defesa. A hora que o Sampaoli vier com a palavra contundência na coletiva, falar, e organização, Sampaoli? Que horas que a palavra organização defensiva vai vir para a conversa? Que horas que você vai falar de ajuste defensivo na conversa? Porque não é possível num jogo que você mete 3 gols contra o Remo. Antes do jogo, se qualquer torcedor falasse 3-0, beleza, 3-0 para o Atlético contra o Remo. Maravilha. Mas o Atlético tomou 3 gols do Remo e se não fosse o Everson, tinha tomado 5. A conversa hoje é defesa, Edu, não é ataque, mas eu acho que gente. você está fazendo a interpretação errada do que nós estamos dizendo aqui também. E nós vamos chegar na defesa. Dá tempo de falar de tudo. Tem mais de 1 hora de pós-jogo ainda. Mas o que nós estamos dizendo é do andamento do jogo, né? Como o Remo foi chamado ao ataque também, Edu. Foi chamado ao ataque quando o Atlético abriu mão das opções ofensivas, encheu o time de meio de campo, tirou o atacante e morreu com uma substituição. Mas nós vamos chegar na defesa também, porque eu concordo contigo. Não, eu discordo. Contigo. Eu não concordo. O Atlético conseguiu perder no gol lá na frente e a defesa que é uma baba. São vários... que hoje foi defesa, vocês acham que foi ataque? Ou seja, foi tudo, né? Não, então foi tudo. Eu não acho que foi ataque. Não.
E tem um detalhe aí que corrobora com o que diz o Edu Panzi. O Galo hoje chegou ao 10º jogo na temporada, sofreu gol em 9. Então tá sofrendo gol em todo jogo. Agora parou aquela história de sofrer gol primeiro, né, Cirilo? O Galo sofria só gol primeiro. Agora tá sofrendo gol em outras horas do jogo também. Não adianta nada também. Não, tomando muito Nós gol, estamos falando de um problema coletivo, né? E quando você fala de problema coletivo, naturalmente, normalmente, não é uma coisa só, né? Eu disse aqui no primeiro comentário, aqui no começo do pós-jogo 7K, de um time que se defende muito mal, né? Primeira coisa que eu disse aqui, se defende muito mal o Atlético, né? E talvez seja a hora de inverter os gritos aí das prioridades, do tal do cadê o volante, cadê o zagueiro, pra cadê a organização, né, Edu? Sem dúvida. Eu tô cansado de ver um monte de time aí com os zagueiros inferiores e bem organizado defensivamente. Aliás, a gente já tem dado o exemplo de 23, né, Cirilo? Ao longo das semanas aí, com Lemos e Gemerson. De organização defensiva. E, eu não tô jogando responsabilidade só pro treinador. Eu sigo falando que falta o primeiro volante, falei no meu comentário. O Paulo Brax diz que o Atlético tá cheio de primeiro volante. Eu discordo, não tá. Não tá e tá óbvio que não tá. E diz que tem 6 zagueiros, que não dão 1. Você vai me desculpar. O Juan até fez um bom jogo hoje. O jogo do Juan não foi ruim, não. Ainda meteu um gol de cabeça. Mas, gente, o Alonso... Eu respeito muito o Alonso pela história dele, os títulos de 21. Mas não dá, gente. Não dá. O Alonso não é um zagueiro confiável na seleção do Paraguai. Lá ele é lateral esquerdo. Ele não pode ser o titular absoluto. Aliás, a única opção do Atlético pelo lado esquerdo. Tem alguma coisa errada. O Preciado, eu acho bom lateral, tá? Diga-se de passagem, eu acho que o Atlético fez uma boa contratação, mas ele não tem a menor condição física de jogar. Hoje, os primeiros 20 minutos do Preciado foram muito bons. Ponto. Ele afogou no primeiro tempo. E no segundo tempo ele voltou. E por muito pouco o Atlético não tomou 2 gols enquanto ele estava em campo. E aí saiu para o Alan Franco virar lateral. De novo, não vejo problema nenhum o Alan Franco ser lateral, até porque na seleção do Equador ele é lateral. Mas quando você tira o Alan Franco da cabeça da área para vir lateral, você perdeu a cabeça da área. E a cabeça da área do Atlético ficou absolutamente vulnerável. Toda a segunda bola era do Remo. O Atlético transformou o Remo no Real Madrid essa noite aqui. Um time que é incapaz de marcar o clube do Remo. Isso não entra na minha cabeça, porque no primeiro tempo o Atlético criou lá na frente suficiente para meter 4 gols. Aí é a incompetência do jogador. Não dá para colocar na do treinador. O Atlético construiu na primeira etapa o suficiente para golear o Remo. Mas na primeira etapa, ele teve, o Remo, pelo menos 2, 3 chances. Ô Cirilo, o Remo finalizou 18 vezes hoje na Arena MRV. As mesmas 18 do Atlético. O Remo não merecia perder hoje. Por isso que eu bato nessa tecla. Hoje, essa noite aqui, e aí a gente pode ampliar para o geral, mas essa noite, o Atlético defensivamente foi uma vergonha. Time panda, time frouxo. Não consegue marcar, cheio de espaço, desorganizado. E não é só peça. Não é só a falta do zagueiro que falta. Não é só a falta do primeiro volante que falta. Não é só o Preciado estar mal fisicamente, que está mal fisicamente. Não foi só a péssima noite do Renan Lodge. Não é só o Alonso que está mal e está mal. É organização defensiva que não existe no Atlético. O Atlético incomoda o Atlético. O Pouso Alegre incomoda o Atlético. O Remo incomoda o Atlético. Todo mundo incomoda o Atlético, gente. Não é só contratar, é organização. E quem tem que explicar, responder e arrumar minimamente é o treinador. Já está fritando São Paulo. Não estou fritando coisa nenhuma. Eu estou fazendo uma análise de um jogo que o Atlético tomou 18 finalizações do Remo, que assistiu o Remo dar totó no jogo, na Arena MRV. Que se não fosse o Everson, o Atlético que tomou 3 gols do Remo teria tomado 5 ou 6. Isso, para mim, é inaceitável, mas é explicável. E quem tem que explicar é o treinador.